Olá, eu sou o professor Roberto Garcia de Matemática e hoje eu trago mais uma questão aqui do 9º ano, com a questão aí das escolas técnicas, né? E essa questão aqui ela caiu na FATEC, tá bom? Você que está estudando, você que está aí se dedicando a essas provas, né, da escola técnica, mais uma questão que eu trago para você aí, tá bom? Bom, eu vou ler a questão, a gente vai destacar aqui quais são os assuntos que estão sendo cobrados aqui nessa questão. E aí vamos partir para a solução, tá? Você está vendo que o texto da questão é gigante, porém os assuntos são simples e a solução vai ser mais simples ainda, tá? O que está acontecendo aqui? Vamos ler a questão então. As medidas dos lados de um triângulo em centímetros são dadas pelas seguintes expressões algébricas. Opa! Primeiro vou destacar esta palavra, triângulo, e essas outras duas aqui, expressões algébricas, tá? E aí tá, ó, x² dividido por y, menos 6 dividido por x, e x mais 8y dividido por y menos x, essas são as medidas do triângulo, tá bom? Que estão aqui expressas por essas formas algébricas, tá? O que vem a seguir agora é só uma condição para que apareça aqui, para que a gente não tenha que provar que essas expressões aqui elas não zerem, né? Por se tratar de frações e que essas medidas são medidas de triângulos, tá bom? Porque ele fala aqui, ó, respeitadas as condições de existência de cada expressão, ou seja, o y tem que ser diferente de zero, o x diferente de zero, e essa expressão aqui, y menos x diferente de zero, não sabe fazer isso? E as condições também de existência do triângulo, ou seja, a gente não pode pegar 3 medidas e falar assim, ó, afirmar, são medidas de triângulo. Tem lá a condição de existência, né, de cada medida para você saber, né, para você ter a certeza de que aquelas medidas são medidas de triângulo. Aqui não precisa nada disso, tá bom? Por isso que está aparecendo esse texto aqui. Então, ó, respeitadas as condições de existência de cada expressão e as condições de existência de um triângulo, aí vem o que eu quero, que é a pergunta, ó. Isso daqui você sabe, ou vai se acostumando, né, que eu, além de sublinhar as informações importantes, eu destaco sempre a pergunta, porque é ela que a gente tem que responder, tá? A medida do perímetro desse triângulo em centímetros, quando, se não tivesse isso daqui, você ia ter um problema, porque você ia falar assim, professor, como que eu vou saber que medidas estão por trás dessas expressões algébricas? Né? Eu tenho uma letra aqui diferente dessa. Se não tivesse isso daqui, ou quando você lê até aqui, realmente você tem um problema. Mas vem a solução aqui, ó. Eu quero saber o perímetro desse triângulo quando x igual a menos 2 e y igual a menos 1, tá? Primeira dica que eu vou te dar, cuidado com as medidas negativas, tá bom? Ó, tem um menos aqui para te atrapalhar e tem um outro menos aqui para te atrapalhar, tá? Mas eu vou te dar aqui um macete para você não errar mais isso, tá bom? Bom, então basicamente quais são os assuntos que estão aparecendo aí? Triângulo, que é a parte de geometria plana. Expressões algébricas, que é a parte da álgebra. Perímetro, que é a parte de geometria também, ou seja, o que é perímetro? Eu tenho um triângulo, então vou somar as 3 medidas. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou substituir essas duas letras pelos números que estão correspondentes a elas, nessas expressões, e vou achar valores numéricos. Ou seja, eu vou encontrar os lados do triângulo, ok? Cada lado do triângulo. E aí depois eu vou somar essas medidas e vou encontrar o perímetro. Então vamos lá. A primeira medida que eu vou chamar de A é x² dividido por y. A segunda medida que eu vou chamar de B é menos 6 dividido por x, tá bom? E a terceira medida que eu vou chamar de C é x mais 8y dividido por y menos x. Aluno, toma cuidado com uma coisa. Toda vez que você for ter que substituir um número por uma letra, use um sinalzinho chamado parênteses, tá? Porque aí você não vai errar a questão do sinal.
Porque quando você não usa o parênteses, aí você vai ter problema com questão do sinal, tá bom? Então, ó, é o que eu vou fazer aqui agora. Bom, então vamos partir para a solução, tá? X é menos 2, não é isso? Aí, ó, então eu vou fazer aqui no detalhe. Se você coloca menos 2 elevado ao quadrado, do jeito que está aqui, ó, você já vai ter problema nessa primeira medida aqui. Por quê? Você vai encontrar uma medida negativa. E na geometria, guarda isso aí com você. Ou escreve aí no cantinho da folha que você está estudando, ou então no seu caderno. A geometria não admite medidas negativas, tá? Então, ó, um errinho ali, você já começa a ter problemas. Então, faça isso daqui, ó. Tudo que você tiver que substituir, coloque entre parênteses, tá? Aí você não vai ter problema. Então, aqui é menos 2 elevado ao quadrado, dividido por 1. Aqui, ó, você ia ter outro problema. Por quê? Aqui é menos 6 e o x é menos 2, ó. Menos 2, tá? E aqui, então, você ia ter um problema maior. Por quê? Aqui, ó, você tem um problema aqui embaixo, tá? Então, como é que fica aqui? Menos 2 mais 8, que multiplica 1, que é o valor do y. E agora, ó, 1 menos, se você não coloca em parênteses, isso daqui não ia ficar mais, tá? Ia continuar menos e aí você ia se perder. Ia produzir uma resposta errada, tá? Então, agora, ó, é só destacar quem são as medidas em centímetros. Vocês vão encontrar números. Isso daqui, menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que dá 4, dividido por 1. Então, há 4 centímetros. A letra B é o seguinte, esse número aqui é negativo, e a fração também é negativa. Então, é como se você pegasse esse valor aqui, negativo, esse número, e jogasse no 6. Ou seja, se você tem uma fração que tem esse sinal negativo e um dos termos negativo, isso significa que ela vai dar mais. É como se fosse o menos 6 dividido por menos 2. Sinais iguais positivos. Então, aqui dá 6 dividido por 2, 3 centímetros. Tá bom? E aqui, ó, o item de baixo. Menos 2 com mais 8. 8 menos 2, 6. E 1 menos menos 2 dá 1 mais 2, ou seja, 3. E aqui dá 2 centímetros. Para finalizar a questão, ele quer o perímetro. Então, o perímetro tem esse símbolo aqui, ou essa nomenclatura, 2P, tá? Então, ali eu vou somar A mais B mais C, ou seja, o perímetro desse triângulo. E olha, ressalvo para você, né? Reforço. Eu encontrei 3 medidas positivas, que é o que tinha que acontecer, tá? Então, 4 mais 3 mais 2, ou seja, o perímetro desse triângulo, 4 mais 3, 7 mais 2, 9 centímetros. E para finalizar aqui, o gabarito, então, letra D, tá? Só para finalizar e chamar um pouco da sua atenção, e você vai ver também algumas questões aqui que eu vou trazer nesse nível, toma cuidado com as unidades, tá? Ele falou aqui, ó, que os lados eram em centímetro, e pediu o perímetro em centímetro. Por isso que eu não tive problema em somar aquelas medidas ali. Mas algumas questões, o que eles fazem? Eles pedem uma unidade, ou seja, centímetro, e pedem aqui em decímetro, em metro. Então é isso que você tem que prestar atenção, tá ok? E aí, gostou desse vídeo? Dá um like aí, acesse lá o nosso site, inscreva-se no nosso canal e eu te aguardo na próxima vídeo de correção de questões aí das escolas técnicas. Até lá!